Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 24, Tesouro Enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. De um modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais, a beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes, a fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que podemos nos reunir em Teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho. Mas também queremos Te agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião, que tanto fazem para nos ajudar nos alívios das nossas dores, das nossas mazelas, Senhor. Rogamos a Ti as bênçãos para o refazimento físico e espiritual. E queremos também, Senhor, Te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a Tua paz sustente a todos nós, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus.
Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nosso encontro hoje aqui é pela internet, através do canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. E a gente vai continuar com os nossos estudos, né? Estamos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o item 7. 7 a 10, né? É intitulado por Kardec, Mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Que mistérios serão esses? Ele começa com a citação de um versículo do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11. Assim, então Jesus disse estas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Que serão essas coisas que Jesus está se referindo, né? E por que Jesus está agradecendo? Né? Porque ele está fazendo um agradecimento, está dando glória, glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido essas coisas dos sábios e prudentes e ter revelado aos simples e pequenos. Será que Deus esconde algumas coisas da gente? E por que ele teria escondido dos sábios e dos prudentes? Será que ele tem preferências por alguns filhos e outros não? Para uns ele revela algumas coisas, para outros não? Ele faz distinção entre seus filhos? Então, os sábios e prudentes é uma coisa ruim, é menos importante ser sábio e prudente do que ser simples e pequenino. Será que é isso? Se assim fosse, Deus não seria bom, justo e misericordioso, como é e como nós sabemos. Quando a gente estuda, né, aquelas coisas sobre fluido cósmico, a gente começa a entender que a gente, como André Luiz explica, né, nós estamos mergulhados nesse fluido universal como peixes no mar. E esse fluido universal nada mais é do que o agente transmissor do pensamento de Deus, da sabedoria divina. Então todos nós, todos os seres da criação estão mergulhados nessa sabedoria divina. Bonito, né? No hausto do Criador. Isso é muito bonito. E como nós estamos mergulhados nesse fluido, esse fluido também faz parte de nós, está dentro de nós, está em cada célula do nosso corpo físico, está na composição fluídica do nosso perispírito e está em nós, espíritos. Foi Deus que criou os espíritos, então nós temos essa essência divina, né? E o que seriam essas coisas, então, que Jesus se referiu? Não seriam as leis divinas, as leis da natureza, as verdades do espírito imortal? Mas se todos estamos mergulhados na sabedoria divina, por que Jesus disse que aos sábios e prudentes Deus escondeu essas coisas
e aos simples ele revelou. Estranho, né? Porque a luz chega para todos, todas as criaturas. Deus não concede privilégios. Então Deus é acessível a todos. Kardec aqui, ele nos traz uma orientação muito interessante para a gente poder entender esse versículo. Ele diz que, na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto, de sabichão, daquele que pensa que sabe tudo, e daquele que está tão ligado às coisas materiais, às coisas concretas, que ele acha que tudo que tem a ver com espiritualidade, religiosidade, Deus, espírito, são coisas ligadas a superstições, fantasias. Essa é a tradução de sábios e prudentes. No caso, os orgulhosos. Porque o orgulhoso é isso, né? Ele acha que sabe de tudo. Ele pensa que sabe mais do que os outros. Ele acha que as coisas do espírito são místicas, supersticiosas e são coisas relacionadas à fé, é coisa para pessoas ignorantes. Muitos, aliás, o orgulhoso é a característica da pessoa orgulhosa. E o que seriam aqui os simples e pequenos? Kardec diz o seguinte, que os simples e pequenos citados aqui são os pobres de espírito, que é o título desse capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E na semana retrasada, nós tivemos a explicação do nosso companheiro Edinho sobre essa questão, essa interpretação do que seria pobre de espírito, né? Porque esse termo bíblico, pobre de espírito, não traduz a mesma significação do termo que nós usamos hoje em dia. Porque quando a gente se depara com uma criatura orgulhosa, só ligada às coisas materiais, que não está nem aí para a caridade, para o próximo, para Deus, a gente costuma falar, né, fulano é pobre de espírito, né? Mas não tem nada a ver. Os pobres de espírito, na terminologia bíblica, são os humildes. E o que são humildes? O que é ser uma pessoa humilde? Eu lembrei de um livrinho que eu tenho aqui, eu gosto muito dele. É A Voz do Monte, de Richard Simonetti. E ele fala aqui de uma maneira tão simples, tão clara, o seguinte. O humilde, ele traça aqui 3 características essenciais do humilde. Ele fala assim, humilde é aquele que é capaz de reconhecer a sua pequenez diante da obra da criação. O humilde é aquele que tem consciência plena de que tudo pertence a Deus. Será que nós temos essa consciência plena? De que tudo pertence a Deus, com exceção das virtudes que a gente conquista, suor e lágrimas, né? Tudo no mundo pertence a Deus. Poder, saúde, corpo, a vida, a família, os bens que nos são emprestados, os talentos que nos são emprestados, tudo pertence a Deus.
E a terceira coisa, o humilde reconhece que está aqui para servir a Deus e não para ser servido. Isso muda a nossa perspectiva de viver, de lidar com as pessoas, de saber o que temos que priorizar na nossa vida ou não, muda completamente. Eu estou aqui para servir a Deus. Então tá, o que Deus quer que eu faça? Lembra Paulo de Tarso, né? Senhor, o que queres que eu faça? É bonito isso. Então, quando a criatura humilde se identifica com essas características, se conscientiza disso, interioriza esse modo de pensar e adota uma postura de acordo com esse modo de pensar, ela abre um universo interior. Ela cria um estado de harmonia com um plano mais alto. E ela goza de uma tranquilidade com isso. Goza de uma consciência tranquila. E aí, quando você estabelece essa sintonia, quando a criatura humilde estabelece essa sintonia, ela começa a vislumbrar com outros olhos as coisas que Jesus se referiu, as verdades divinas, as leis de Deus, as leis da natureza, as realidades do espírito imortal, que na verdade estão todas à nossa volta, nos circundando no nosso dia a dia. Mas pelo nosso orgulho a gente não consegue enxergar. Então o homem humilde, o simples, né, como ele diz aqui, simples e pequenos, que são os pobres de espírito, os humildes, que se reconhecem, que já tiveram esse esforço consciencial, né, de reconhecer a grandeza de Deus, de admitir a nossa pequenez diante dessa grandeza de Deus, de reconhecer que estamos aqui para servir a Deus e não para sermos servidos, e de reconhecer que tudo pertence a Deus, nos coloca numa sintonia que nos faz enxergar as coisas de Deus. Podemos afirmar que é o reino de Deus nascendo em nossos corações. Jesus não disse que veio ao mundo para edificar o reino de Deus em nossos corações? Então, o reino de Deus não está fora, não está em lugar nenhum, e não é material, é espiritual. Ele precisa ser construído dentro de nós. E quando a gente conseguir essa construção consciencial, né, interiorizar, vivenciar, agir, ter uma postura de acordo com essa consciência, a gente consegue enxergar as verdades divinas. Então, os pobres de espírito, os humildes, por isso que eles conseguem enxergar isso. Os orgulhosos não. Não é? Os orgulhosos acham que sabem mais que os outros, acham que as coisas ligadas a Deus e a fé, religiosidade, espiritualidade, são coisas místicas que não podem ser comprovadas, que não podem ser tocadas. Isso é um muro, né? Uma barreira que os impede de ver. Por isso Jesus dá graças. Jesus agradece a Deus por ter ocultado, entre aspas, né? Ocultado estas coisas aos orgulhosos. É importante aí a gente lembrar da orientação do benfeitor Emmanuel, né? Que nos diz, nos orienta a todo texto
a cada versículo do Novo Testamento, a gente fazer o esforço de retirar da letra o Espírito. Porque se a gente traduzir ao pé da letra, esse versículo do Evangelho de Mateus fica esquisito, né? Que Deus não oculta nada de ninguém. Né? Ele não beneficia um e ao outro não tem preferências. Não é isso. Mas por que Jesus agradece? Porque os pobres de espírito, os humildes, conseguem perceber as verdades divinas e conseguem plantar verdadeiramente essas verdades em seus corações e divulgá-las e ajudar outras pessoas também a enxergarem essas verdades. Aqui no item 9, Kardec fala assim: assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade. Então, Kardec aqui, ele está começando a fazer uma comparação entre as verdades divinas, as coisas que Jesus citou, né? Que está nesse Evangelho de Mateus, essas verdades com as verdades que a doutrina espírita nos trouxe, que na verdade são as mesmas, né? Porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Ele veio trazer Jesus de novo mais para perto da gente, ajudando-nos a compreender melhor, ou a compreender inteiramente os ensinamentos de Jesus. Então ele diz aqui: certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para convencê-los. Nós conhecemos pessoas que mesmo vendo alguma coisa não vão acreditar. Não é? Eu tenho uma conhecida de uma outra instituição religiosa em que ela não crê no plano espiritual, na comunicabilidade com os espíritos, crê na imortalidade da alma, mas não crê nessa questão da reencarnação, do plano espiritual que nos cerca. Só que ela é médium vidente. E ela vê o tempo todo a movimentação, né, dos espíritos. E mesmo assim ela não acredita. Como Kardec diz aqui, Deus não quer abrir-lhes os olhos à força. Deus não quer violar consciências. Se o quisesse, já teria feito há muitos séculos atrás, evitando tantos descaminhos da humanidade, em tantas guerras, em tantas mortes, em tantas matanças, não é? O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele não obrigou ninguém a entender o que ele falava, o que ele fazia. Muitas pessoas foram tocadas e transformadas pelos seus sentimentos, mas muitas pessoas não acreditaram, muitas pessoas tiveram contato, né, físico com o governador espiritual do orbe e não se permitiram acreditar. Deus não viola consciências. Ele aguarda o nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento através das nossas experiências,
das nossas encarnações, das nossas dores, das nossas lutas, das nossas alegrias, das nossas realizações, dos nossos trabalhos. Não é? No livro O Céu e o Inferno, Kardec traz aqui no capítulo 7, ele fala sobre essa trajetória do espírito, a importância dessa trajetória do espírito. E ele fala que o primeiro passo para o melhoramento do espírito é o arrependimento. Ele traz 3 etapas importantes aqui, 3 processos, né, que podem levar muito tempo. É o arrependimento, a expiação e a reparação. E ele diz que o arrependimento é o primeiro passo para a gente se melhorar. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. Mas arrepender-se de algo, de uma escolha errada, equivocada, já é um processo transformador em nossas vidas, não é? Que o arrependimento dói, machuca, nos faz refletir, né? Por que eu fiz aquilo? Ou por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu falei aquilo? Quantas vezes será que eu falei aquilo? Né? Como é que a pessoa se sentiu quando eu falei aquilo? Como é que Então a gente fica refletindo e pensa, e é importante que façamos isso. Faz parte desse processo do arrependimento. Mas só se arrepender não é o suficiente. É preciso haver o processo da expiação. E a expiação, ele diz aqui, consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. É claro que não há um engessamento nessa lei, né? Se eu cortei um dedo, eu vou ter um dedo cortado. Se eu matei, eu vou morrer. Se eu roubei, eu vou ser roubado. Não há um engessamento. Cada um vai ter as experiências que forem necessárias para o seu aprendizado, de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com o seu esforço, com a sua boa vontade, com seus méritos, deméritos, entendeu? Mas é um processo necessário, porque serão consequências dos nossos equívocos cometidos. Então, depois dessas etapas do arrependimento e da expiação, temos a etapa da reparação, que Kardec esclarece aqui no Céu e Inferno, que a reparação consiste em praticar o bem para aquele a quem se fez o mal. Aquele ou aqueles, né? Um grupo, uma comunidade, uma sociedade, um país. É a hora da gente reparar através do trabalho, através do amor, através da prática de caridade. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. E esses processos, né, não são coisas impostas, ali engessadas. O próprio espírito, depois que ele se arrepende, ele quer fazer a reparação, ele quer passar por aquela dificuldade, ele quer trabalhar no bem, ele quer ficar com a consciência tranquila. Né? Nós mesmos vamos pedir para ajeitar as coisas, né? Depois que a gente conseguir ter consciência dos nossos equívocos, das faltas cometidas, das coisas que deixamos de fazer, do que fizemos a mais e não precisava, enfim. O que nos traz muito otimismo, né, nos dias atuais
é de saber que no futuro todos vão reconhecer as leis divinas, as verdades de Deus, a imortalidade da alma, né? A comunicabilidade com o plano espiritual. Todos vão reconhecer que o universo é habitado e nem está tão longe, né? Porque o nosso mundo já está nesse movimento aí transitório, né? Então lá na frente todos vão reconhecer isso. Os orgulhosos, os sábios e prudentes, né, da linguagem bíblica, que são os orgulhosos, não vão ficar eternamente orgulhosos. Todos nós, espíritos, criaturas de Deus, enxergaremos um dia as belezas divinas, as realidades do espírito. Isso é muito bonito, né? Então, gente, agradeço pela atenção. Aproveito para desejar um feliz ano novo para todos nós, com muita paz, com muito amor, e que possamos desenvolver esse homem humilde dentro de nós, né? Construindo assim o reino de Deus em nossos corações. Fiquem em paz. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos aqui oferecidas, pelos bálsamos, pelas energias curadoras que recebemos nesses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos nestas vibrações para alcançar com mais êxito aquilo que viemos buscar neste encontro. Que a tua paz sustente a todos nós, hoje e sempre. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.